Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí a etapa de testes dos componentes para o projeto 2, utilizando o Tinkercad. Tá? Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: definição teórica sobre o componente capacitor, características básicas desse componente, montagem de um circuito com o capacitor no Tinkercad e a simulação do capacitor operando como armazenador de cargas. Muito bem. Então, o capacitor, seria um dispositivo cuja finalidade é armazenamento de cargas elétricas em sua armadura. Tá? Então, o capacitor ele tem dois lados. Um lado ele armazena carga positiva e outro lado ele armazena carga negativa. Ele é alimentado normalmente com uma certa polaridade. Esse capacitor aqui, por exemplo, ele é um capacitor sem polaridade. Tá? Agora, esse capacitor aqui já não, um capacitor com positivo e negativo. Então, ele tem os polos bem definidos, que pode ser representado dessa outra forma aqui também. As duas simbologias são utilizadas. Tá? No nosso caso, em eletrônica, nós vamos utilizar um capacitor desse formato para filtragem de um circuito retificador, que iremos estudar ainda. E esse carinha aqui nós vamos utilizar para zerar todos os distúrbios que possam existir no circuito de alta frequência. Tá? O capacitor é muito utilizado para ruídos eletromagnéticos. Rádio utiliza-se bastante esse tipo de capacitor aqui. Muito bem, então eu citei os tipos de capacitor. Os capacitores eles podem ser denominados aí como condensadores também. E os tipos mais comuns é mica, poliéster, cerâmica e eletrolítico. Tá? Então, os que a gente vai utilizar aqui, nós temos poliestireno, aqui tem cerâmica, tântalo, mica. Esses daqui é mais difícil de utilizar também, não se acha tão fácil, né? Cerâmica, polipropileno, poliéster usa bastante, o de cerâmica a gente vai utilizar. E o eletrolítico, que nesse primeiro projeto nós vamos utilizar o eletrolítico de 100 micro, 25 volts, pode ser também o de 10 volts, 16 volts, tá? Mas tem que ser 100 micro. E no projeto de eletrônica, quando eu citei capacitor de polaridade, seria esse daqui, porque dá para se observar que ele tem um terminal maior, que seria o positivo, e o menor, que é o negativo, como se fosse o LED, né? O LED, o terminal menor, também é o negativo, e o maior é o positivo. Então, existe essa analogia aí para capacitores com polaridade. Aqui dá para ver que ele tem um traço cinza com negativo, e o corpo dele preto seria o positivo, né? Então, o preto está no terminal maior e o cinza com o sinal negativo no terminal menor. Muito bem. O capacitor ele tem uma capacidade de armazenamento de cargas elétricas, que é a capacitância. Tá? Então, a capacitância ela tem uma unidade de medida, ela tem uma grandeza específica, que é o Farad. Tá? O Farad é uma homenagem ao físico britânico Michael Faraday, que contribuiu aí grandemente para os estudos em eletricidade, e então foi criada aí essa unidade de medida em homenagem ao pesquisador. Normalmente os capacitores eles apresentam aí valores de microfarads, o micro já estudamos, 10 a menos 6 farad, né? Nano, que seria 10 a menos 9 farad, e picofarad, que é 10 a menos 12. Normalmente picofarad, nanofarad também, utiliza-se para capacitor de poliestireno. Nós temos também capacitor cerâmico, que utiliza bastante. Microfarad mais para capacitor de tântalo, capacitor eletrolítico, utilizado aí para baixa frequência. Aqui nós temos também uma formulinha bem tranquila, né? Carga dividida por tensão igual a capacitância. Então, o que é capacitância, sua definição em termos matemáticos, é a capacidade do capacitor de armazenar cargas elétricas com certo nível de tensão. É isso. Tá? E partindo para o Tinkercad, para fazer a simulação de hoje, montagem e simulação, eu peço que vocês pesquisem na área lá de busca, justamente pela palavra-chave aí, capacitor. Tá? Então vem aqui, na área de busca, digita capacitor e pega esse carinha aqui, capacitor polarizado, tá? Ele vai ter um traço cinza, que é o negativo, e o corpo preto, que é positivo.
Muito bem, feito isso, eu peço para que vocês selecionem também uma bateria de 9 volts, um multímetro, que basicamente escrever multímetro, já vai aparecer no Tinkercad, o botão do último estudo e placa de ensaio pequena, que também já utilizamos, além da bateria. Novidade aqui seria o multímetro, né? O botão utilizamos na aula passada, né? A bateria também. Então, nós teríamos aqui estes elementos, né? Então, o nosso multímetro, ele tem essa cara aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Só digitar multímetro em português mesmo já vai aparecer. Ele tem 3 opções, tá? Ele tem que estar em V, porque nós vamos trabalhar com tensão. Vimos no penúltimo slide que o capacitor ele tem uma característica de armazenamento de carga em função da sua capacitância e da tensão elétrica. Capacitância é carga dividido por tensão. Então a gente vai analisar a tensão elétrica do capacitor. Tá? Muito bem. Selecionado aí todos os elementos, partimos para a montagem. A montagem, o esquema da bateria, por exemplo, seria aquela questão: você pega o positivo, conecta na linha mais do protoboard, né? O negativo, que é o preto, conecta na linha negativa, e temos um barramento negativo e um barramento positivo. Tá? Tendo isso, conectamos aqui um jumper do positivo para o botão, tá? A saída do botão em X. Tá? Então, nós pegamos aqui o terminal mais à esquerda desse botãozinho e conectamos no que seria o positivo do capacitor. Negativo do capacitor, conecto no negativo da placa, tá? Do nosso protoboard. Feito isso, eu chego com o multímetro, conecto o que seria a referência dele no barramento negativo e a referência positiva, o polo positivo aqui, né, do nosso elemento medidor, vai no terminal positivo do capacitor, que é essa linha aqui, tá? Linha 15. Muito bem, o princípio de funcionamento vai ser o quê? Inicialmente o circuito está aberto, temos uma chave aqui. Se eu pressionar a chave, o positivo de 9 volts passa pelo capacitor que já está interligado com o negativo dos 9 volts. Então eu jogo 9 volts no capacitor e ele tem que segurar essa carga aí por um tempo, porque ele é um armazenador de carga. Ele vai descarregando a partir do momento que eu solto a chave, tá? O botãozinho. Soltei o botão, ele vai descarregando pelo instrumento, fecha esse circuito aqui, ó, tá? Então negativo, capacitor, instrumento, positivo do instrumento, fecha o negativo novamente, tá? O valor que eu utilizei aqui para capacitância é de 100 NF. O N é de nanofarads, né, conforme dito anteriormente, nano 10 menos 9, ou seja, 1 bilionésimo, né, de farads, multiplicado por 100. Então nós temos 100 bilionésimos de farads, ou 100 nanofarads, para uma tensão de alimentação de 16 volts. Aqui eu posso mudar, no simulador não vai ter muita diferença, mas em termos práticos é importante, porque se eu alimentar o circuito em 9 volts e o capacitor suporta 16, está tranquilo. Se eu alimentar em 20 volts, o capacitor suporta 16, ele estoura, tá? Então você tem que ter cuidado com relação ao nível de tensão para o capacitor, bem como a polaridade. Eu não posso conectar, por exemplo, o polo negativo no positivo da bateria e o que seria o positivo no negativo, tá? Que daí estou invertendo a polaridade, ele pode estourar também. Esse tipo de capacitor aqui ele é perigoso, ele explode, tá? Então, se inverter a polaridade ou colocar mais tensão do que ele suporta, ele estoura. Muito bem. Então, na hora de simular o circuito, você põe lá para rodar, tá? Muito bem. Rodei o circuito, devo pressionar o botão. Pressiono o botão, os 9 volts vêm para essa linha, passa pela chavinha, né, que chega aqui 9 volts. Quando eu pressiono, eu fecho no meu capacitor, que retorna aqui para negativo, que está justamente na bateria, fecha o circuito. Então eu tenho 9 volts no capacitor. Se eu soltar o dedo do botão, vocês irão observar que o capacitor ele começa a descarregar pelo multímetro, tá? Então os 9 volts que chegava aqui vai ser interrompido, vai abrir essa chave e não tem mais 9 volts, mas está fechado com o multímetro. Então os 9 volts que tinha aqui
vai aparecer instantaneamente no multímetro e depois vai decaindo. Decai para 8,6, 8 volts, 7,7, 6,5, 4,2, 3,87, sei lá, 2 volts, 1 volt, 0 alguma coisinha, e vai estabilizar em 90 milivolts aproximadamente, por uma questão de sensibilidade aí do modelo matemático do simulador. Porque em termos práticos, né, o capacitor zera. Tá? É como se tivesse dado um curto-circuito nele. Se eu alimentar ele, se eu quiser que ele armazene uma carga, eu alimento em paralelo, né, tensão em paralelo, né, vocês vão estudar isso em eletricidade básica. E daí em série nós temos a descarga da corrente elétrica. Então eu carreguei em paralelo com 9 volts. Quando eu abro essa chave, eu descarrego o capacitor em série com o multímetro, que fecha aqui. Na verdade, o multímetro vai estar em paralelo com o capacitor para medir tensão, mas a corrente sai do que seria o positivo do capacitor e vai para o multímetro, tá certo? Muito bem, turma. Feito isso, vocês terão observado o princípio de funcionamento do capacitor. E é esse princípio que nós vamos utilizar no circuito oscilador astável, tá? Que é o circuito que iremos trabalhar no projeto 2. Então é isso, eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Estarei disponível para dúvidas no chat. Abra uma videochamada se for necessário. E é isso, turma. Deixarei o exercício da primeira para a última aula. Qualquer dúvida, estou disponível. Agradeço a todos. Até!